Bem-vindos a esta sessão dos seminários da hora do almoço, que está a ser realizada em formato misto, a partir do Salão Nobre da Universidade Aberta, em Lisboa, e também em formato telemático, transmitido para todos, permitindo que aqueles que estão em diferentes lugares do nosso país e do mundo possam também participar nestes seminários. Portanto, sejam todos bem-vindos, muito boa tarde, e é com muito gosto que damos as boas-vindas ao orador de hoje, o Sr. Dr. Assis Gomes, e também ao moderador, coordenador desta sessão, o Sr. Dr. Bruno Venâncio, que agora coordena uma linha de investigação no Centro de Estudos Globais sobre cosmopolitismo, e é no quadro também desta linha que esta conferência é realizada. E, portanto, tenho muito gosto em dar as boas-vindas a quem está a participar presencialmente e à distância, ao orador e ao coordenador da sessão. Sejam bem-vindos, e agora dou o comando do seminário ao Sr. Dr. Bruno Venâncio. Boa sessão. Apenas para dar uma nota de boas-vindas, esta acaba por ser uma sessão, uma primeira sessão desta linha de investigação associada ao Centro de Estudos Globais, a linha de investigação em literatura, humanismo e cosmopolitismo, de que o professor Assis Daniel Gomes, à qual o professor Assis Daniel Gomes se associou. O professor Assis Daniel Gomes está a fazer trabalho pós-doutoral no Instituto de História Contemporânea da Universidade de Évora. E se calhar, para não nos atrasarmos muito mais e não estarmos com uma grande formalidade, se calhar passaria automaticamente a palavra ao professor Assis Daniel Gomes, que muito saúdo à distância, na verdade ainda não temos o gosto de nos conhecer pessoalmente. Saúdo e passo-lhe a palavra. Obrigado, professor, né? Agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né, compartilhando as nossas experiências, seja ela intelectual, como também referentes aos estudos sobre a linha, né, que a gente faz parte, né, o cosmopolitismo, o humanismo, ok? Então, a minha conferência tem como título O intelectual cosmopolita, ciência, seca e fome no pensamento humanista de Celso Furtado, tentando operacionalizar, né, os conceitos de cosmopolitismo e de humanismo a partir da produção intelectual, né, e científica do Celso Furtado. Então, boa tarde a todos e a todas. Para esta conferência, né, realizada dentro das reflexões que compõem a cátedra Estudos Globais, tenciono comunicar alguns resultados da pesquisa que estou realizando no estágio pós-doutoral no Instituto de História Contemporânea da Universidade de Évora, Portugal, que tem como título Ciência Antropofágica, Temporalidades e Economia no Pensamento de Celso Furtado. Nesta comunicação, farei uma exposição sobre as imagens discursivas da ciência, da seca e da fome, presentes no pensamento de Celso Furtado, principalmente quando trata uma espacialidade específica, né, que é o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro foi, durante várias décadas, um objeto de pesquisa, né, e de atuação para o Celso Furtado. Então, em primeiro lugar, desejo esclarecer aos ouvintes, né, o que entendo por intelectual cosmopolita e humanista. Isso, né, nos dará um fio condutor para abordarmos um pouco a biografia de Celso Furtado, a fim de apresentá-lo principalmente para um público que possivelmente não o conhece. Em seguida, tratarei sobre como Celso Furtado trabalhou o tema da seca, da ciência, da fome, em algumas de suas obras, entre 1954 e 1964,
especialmente o conjunto de textos compilados no livro O Nordeste e a Saga da Sudene. É um livro formado, né, a partir de vários textos, tanto textos intelectuais e acadêmicos, como também alguns relatórios feitos por Celso Furtado, quando ele era dirigente, coordenador da Sudene. O intelectual cosmopolita e humanista. O que significa essa afirmação? Quais os elementos que a sustentam e a dão substância ao falarmos sobre o Celso Furtado? Tais inquietações nos fazem pensar sobre o conceito de intelectual e como ele dialoga com as noções de cosmopolita e humanista. Esses três conceitos nos ajudarão a compreender a figura de Celso Furtado em uma dimensão microanalítica, mas também macroanalítica. Para isso, decidimos operacionalizar o conceito de intelectual de Antônio Gramsci, alguns elementos do conceito de cosmopolitismo de Immanuel Kant e o conceito de humanismo de Edvard Said. Para expormos esses conceitos, partiremos da biografia do autor, fazendo um diálogo entre esses elementos concretos e os suportes teóricos que escolhemos, apresentando assim como essas noções abstratas nos ajudam a pensar o Celso Furtado, sua trajetória intelectual e sua obra. Celso Monteiro Furtado nasceu em Pombal, município da estado da Paraíba, okay? Localizado no Nordeste brasileiro, em 1920. Ele bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais e, em 1946, iniciou o doutorado em Economia pela Universidade de Paris, a Sorbonne. Voltando à América Latina, participou da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, presidiu o Grupo Misto CEPAL, Banco Nacional do Desenvolvimento do Brasil, BNDE, em 1953, presidiu o BNDE e, em 1959, fundou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE. Nos anos 1960, atuou como ministro do Planejamento do Brasil no governo de João Goulart. Em 1964, com golpe civil-militar, seus direitos políticos foram cassados, sendo exilado de seu país. Fora do Brasil, atuou na Universidade de Yale, na Faculdade Latino-Americana e na Faculdade de Direito e Ciências Econômicas da Sorbonne, na American University e na Columbia University, bem como na Cambridge University. De volta ao Brasil, em 1979, conciliou suas atividades políticas com o cargo de diretor de pesquisas da École de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Veja que é uma trajetória uma trajetória política, uma trajetória de um intelectual, mas também uma trajetória de um cientista e professor universitário, que teve várias experiências nesse ramo, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil. E todas essas experiências vão agregar, vão ser incorporadas na obra de Celso Furtado, ok? Na obra de Celso Furtado. Além disso, destacamos também que, em 1986, o Celso Furtado recebeu a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada de Portugal e atuou como membro da Comissão Mundial para a Cultura e o Desenvolvimento da ONU, UNESCO, entre 1993 e 1995. Essa rápida trajetória intelectual, política e científica que falamos
minutos atrás, para tentar, né, dar um panorama geral de quem foi o Celso Furtado para aquelas pessoas que não o conhecem, ok? Então, essa rápida trajetória intelectual que falamos atrás também nos aponta alguns elementos sobre os elementos cosmopolitas e humanistas presentes no pensamento de Celso Furtado e nas suas experiências vivenciadas durante a sua trajetória de vida. Entretanto, né, esses elementos eram mediados pelo que ele entendia sobre o que deveria ser o papel do intelectual em um país subdesenvolvido, no caso, né, o Brasil. O Celso Furtado teve uma formação eclética. Então, ele leu desde Karl Manning a Karl Marx, ele estudou com Jean Badi, com Augusto Corny, com Jean-Jacques Chevalier, dentre outros. Então, em suas obras, encontramos referências de um diálogo com a literatura, a antropologia, a história, dentre outros campos científicos. O Celso Furtado ele atuou na área da economia, ok? Mas ele não fez o bacharelado em economia, ele se bacharelou em direito. Ele fez o doutorado em economia, né, na Sorbonne, tendo como foco, né, a perspectiva de uma história econômica. E aí, na Sorbonne ele dialoga muito com a perspectiva de história econômica, naquela época defendida pelos análises, especialmente, né, pela linha de Fernando Braudel. Então, Celso Furtado, tanto em sua vida científica, como em sua vida, né, como em suas atividades científicas, como sua vida mesmo pessoal, ele experienciou a questão da hospitalidade e foi um cosmopolita, um cidadão do mundo, né, entendendo cosmopolita com essa ideia de cidadão do mundo. Essa saída de um lugar para o outro, motivada pelo seu exílio e a perseguição vinda do governo ditatorial brasileiro, o afetou e o marcou. Por exemplo, quando foi expulso de seu país em 1964, tinha em mente fixar residência nos Estados Unidos, né, conseguindo para isso uma vaga permanente na universidade. Entretanto, o governo brasileiro, por meio do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, okay, conseguiu que o governo norte-americano não lhe desse o visto necessário, fazendo com que a sua permanência nos Estados Unidos fosse interrompida, como também os seus sonhos. Decidiu ir para a França, lá tendo acolhimento e conseguindo um trabalho mais permanente na Universidade de Paris, né? E aí essa vaga universitária acabou, né, lhe dando a possibilidade, né, de permanência, né, em Paris, né? Permanência no sentido de que os custos financeiros, né, seriam arcados pelo seu salário como professor universitário na Sorbonne. Para Kant, o ser humano é cosmopolita. Esse direito e essa obrigação deve ser reivindicada quando está em jogo a vida do sujeito naquele país. Então, essa ideia do direito de ser cosmopolita para Kant, ela é reivindicada principalmente quando a vida do sujeito está em risco, ok? Está em risco. No caso do Celso Furtado, essa lei internacional fora reivindicada quando fora exilado do Brasil, perdendo tanto seus direitos políticos como as possibilidades de exercer funções que lhe garantissem o sustento, como também as ameaças à sua vida vindas do regime autoritário vivenciado
no Brasil a partir de 1964. Essa sua experiência de cidadão do mundo, né, fora positiva e negativa. Negativa no sentido de perceber as diferentes formas de possibilidade da sociedade que o acolhia, limitando a sua atenção e as suas possibilidades de crescimento pessoal. Okay? Por outro lado, percebeu o elemento positivo, que era o humanismo nas sociedades. Como esse elemento conseguia abrir portas nas identidades fechadas e no acolhimento condicional naquela época. A presença do pensamento humanista se fez presente em sua obra intelectual desde seu doutorado na Universidade de Sorbonne, bem como em suas intervenções práticas com a SUDEM. Para o Edvard Said, o humanismo é a tentativa de romper os grilhões forjados pela mente, de modo a ter condições de utilizar histórica racionalmente o próprio intelecto para chegar a uma compreensão reflexiva e a um desvendamento genuíno. Ou seja, isso significa que cada campo individual está ligado a todos os outros e que nada do que acontece em nosso mundo se dá isoladamente e isento de influências externas. Por exemplo, o Celso Furtado utilizou uma gama de pensadores de matrizes diversas para construir as suas ideias, defendendo a posição humanista e de uma social-democracia. Nesse rol de autores que instrumentalizou em sua pesquisa, temos, por exemplo, Karl Marx, o Lenin, o Sartre, o Lukács. Saber da leitura que fez da obra desses pensadores faz-nos compreender a sua apropriação da tradição marxista da época, especialmente a sua incorporação do pensamento de Sartre e a sua postura de qual o papel do intelectual na sociedade. Essa leitura do marxismo francês estava bem presente em sua formação e incorporou alguns desses elementos, tentando ficar entre a fronteira, ou seja, não caminhando para a radicalização das abordagens. Para Sartre, o intelectual é o homem que toma consciência de oposição, nele e na sociedade, entre a pesquisa da verdade prática, com todas as normas que ela implica, e a ideologia dominante, com seu sistema de valores tradicionais. Portanto, o intelectual, para ele, para Sartre, teria a função de desvelar essa contradição de classe da sociedade, as verdades que a classe dominante constrói, né, e os mitos que transmite para as classes subalternas, a fim de conseguir a manutenção de sua hegemonia. O Celso Furtado incorporou essa ideia de intelectual de Sartre e fez uma síntese antropofágica, ou seja, não incorporou essa ideia 100%, mas incorporou elementos dessa ideia para pensar uma realidade objetiva que é o Nordeste brasileiro, que é diferente, né, da realidade francesa. Então, ele fez uma síntese antropofágica com a sua posição eclética, tanto política como científica. A sua participação nas redes de sociabilidade no Brasil o dava suporte e visibilidade, enquanto um técnico e não bacharel. Okay? Então, isso é importante
compreender. A visibilidade de Celso Furtado não era como bacharel de direito, né? Um advogado, não. A visibilidade dele era enquanto um técnico, um técnico na área da economia. A economia, no período, ali no início do século XX, ela está se afirmando, se construindo enquanto ciência, ok? Então, Celso Furtado está justamente vivenciando esse processo, né, da construção da ciência econômica, das suas metodologias, né? Das suas metodologias. Então, o resultado disso, né, o transformou, utilizando o pensamento de Antônio Gramsci, em um intelectual orgânico. Segundo Gramsci, o intelectual atua nos processos de formação de uma consciência crítica, nos processos de organicidade do pensamento, não se colocando em uma posição paternalista das classes subalternas. Por exemplo, o Celso Furtado fora contrária à política dos governadores do Nordeste de cunho assistencialista e paternalista, propondo uma política que visava a construção do emprego e da renda para os brasileiros. Essa sua posição era considerada equilibrada, haja vista o extremismo existente entre a direita e a esquerda no Brasil daquela época. Sua proposta era realizar transformações sociais e econômicas sem golpes de Estado, sem conflitos armados. Entretanto, propunha a transformação da nação por meio do planejamento racional para desenvolver o Brasil e garantir o acesso às condições necessárias para a sobrevivência das várias classes sociais existentes. Essa função organizativa e conectiva entre as classes e nos processos de produção da hegemonia de uma delas, a realizou quando exerceu os cargos de funcionário público, por exemplo, como superintendente da SUDENE. A tensão dessa produção da hegemonia e sua posição contrária ao radicalismo de parte da elite econômica brasileira, que defendia o golpe militar como solução para os seus problemas, né? A saber, o medo de uma revolução das classes subalternas que os poderia tirar do lugar de grupo hegemônico, transformou Celso Furtado, né, em um subversivo. Então, enquanto Celso Furtado estava tentando, né, equilibrar, fazer projetos para equilibrar a economia do Brasil, em especial do Nordeste, propondo políticas públicas, né, para o melhoramento das várias classes sociais, seja camponeses, seja operários, seja ele a classe dos empresários ou dos latifundiários, estava ok. Mas quando se viu aí um fortalecimento dos operários e dos camponeses, a classe econômica brasileira, aristocrática e burguesa, não é? Começou a criar um projeto de intervenção militar para acabar com esses planos que estavam sendo construídos pelos camponeses, né? Por exemplo, através das ligas camponesas do Nordeste. Então, o Celso Furtado era contrário a esse projeto dessa elite econômica, né, de intervenção militar. Então, por isso, o Celso Furtado ele foi colocado como um dos subversivos, né? E, veja, de um intelectual que era benquisto, né, que era exaltado por essa elite, de repente, quando ele se coloca contrário a ela, ele é justamente colocado como um subversivo,
como aquele que quer destruir com o governo, com o Brasil, com a nação brasileira. Veja a construção das várias imagens que vai se dar para vários intelectuais, a fim de diminuir o fortalecimento das classes subalternas que tinham, né, por meio desses intelectuais, uma voz, né, uma voz para fora do Brasil, porque esses intelectuais, no caso do Celso Furtado, eles tinham uma voz para expor para o mundo o que estava acontecendo no Brasil, que muitas vezes os líderes desses movimentos populares, movimentos sociais, não tinham tanta visibilidade como esses intelectuais possuíam. Então, o golpe civil-militar de 1964 no Brasil, de fato, né, baniu pela violência as forças do igualitarismo e da democracia. Então, todos os intelectuais que defendiam o igualitarismo, a democracia, foram colocados pelos militares como subversivos e expulsos do Brasil. Então, tivemos aí, em várias universidades, professores que foram expulsos do Brasil, que foram demitidos por justa causa e tiveram que recomeçar fora do Brasil, né? Um deles, o Celso Furtado. Okay? Esse período da ditadura militar também produziu, né, porque ele durou 21 anos, né, uma sociedade deformada e plutocrática, isto é, regida pelos detentores da riqueza. E os dilemas, né, e os resquícios, né, dessa influência que ocorreu durante 21 anos do domínio ditatorial, ainda nós vemos, escutamos, sentimos hoje, ok? De grupos, né, que defendem, por exemplo, a volta da ditadura, não é? Por quê? Porque eles querem justamente reforçar a pauta que esses grupos conservadores e ditatoriais defendiam em 64, né? Que é um retrocesso, né, da sociedade e um impedimento que as classes subalternas consigam o mínimo, né, o mínimo para a construção da sua dignidade, E esse elemento da dignidade, a dignidade da pessoa humana, é um elemento muito forte no pensamento do Celso Furtado. Então, Celso Furtado fez uma crítica, né, aos cientistas que se colocavam contra a humanidade, que usavam a ciência experimental para engrandecer partidos e políticos, mesmo que isso prejudicasse a humanidade. Quando teceu essas críticas, Furtado estava pensando na Primeira e Segunda Guerra Mundial e no uso da ciência nesses conflitos bélicos. Celso Furtado ele foi fazer o doutorado na Europa, e quando ele chegou na Europa, né, na França, ele justamente percebeu os desastres, né, que a Segunda Guerra Mundial realizou, né, no território europeu. Então, ele estava muito presente, né, ele chegou na Europa ali no finalzinho, na França, no finalzinho dos anos 40, então estava muito recente, né, ainda, os dilemas que vieram, né, com a Segunda Guerra Mundial. Então, quando teceu essas críticas, Furtado, né, pensava justamente nas consequências desses conflitos bélicos e do uso da ciência nesses conflitos. Os cientistas, para Furtado, usaram seu saber para a produção de maquinarias que foram usados nesses conflitos, servindo assim as mitologias políticas contra a humanidade. Os cientistas sociais, em vez de fazer uma análise crítica que pudesse denunciar esses crimes e abusos contra a coletividade, eram omissos. E aí o Celso Furtado lança essa crítica. Cadê, né, ali na época dele, uma crítica contundente dos cientistas sociais em relação, né, a esses crimes e abusos? E essa omissão para Celso Furtado
se dava justamente pela questão da covardia e pela questão do comodismo. O intelectual, para o Celso Furtado, tem uma posição diferente na sociedade. Essa se ligava à sua responsabilidade social, sendo como é o único elemento dentro de uma sociedade que não somente pode, mas deve sobrepor-se aos condicionamentos sociais mais imediatos do comportamento individual. Isto lhe faculta mover-se no plano da racionalidade, ou seja, o intelectual, ele tem essa possibilidade de mover-se nesse plano da racionalidade, né? E utilizar da inteligência para a construção, né, social, para modificar a realidade concreta, né, das pessoas. Então, o intelectual tem essa capacidade cognitiva, a inteligência compreendida como a junção entre razão e discernimento, ok? Basta, né, escolher usá-la, a inteligência, diz Celso Furtado. Portanto, a questão central é que os intelectuais, para Celso Furtado, tenham consciência de sua responsabilidade social, construída por meio de sua atuação como homens da ciência, homens públicos, homens políticos. O desenvolvimento econômico, né, ocorreria com as mudanças sociais e a introdução das inovações tecnológicas. Por isso, né, segundo Furtado, o desenvolvimento da ciência no Brasil seria o propulsor dessas mudanças, possibilitando a chegada nos vários territórios, do mais pobre ao mais rico. A ciência nacional, produzidas nas universidades públicas brasileiras, em sua projeção de uma nação movida pelo saber científico, não teria um foco no lucro financeiro, mas em possibilitar o acesso da população e da sociedade brasileira a esses bens e recursos, né, tecnológicos, científicos. Pensar a ciência para Furtado era pensar em desenvolvimento econômico. Cria condições de existência e desenvolvimento para o outro, ou seja, a ciência produz o desenvolvimento e o desenvolvimento fomentaria a ciência. Portanto, ciência, política e economia não são campos apartados, campos separados na obra de Celso Furtado, mas áreas que se interconectam e dialogam, que se autoalimentam em prol da construção e permanência da sociedade. Segundo esse viés, criticou a cristalização da ideia de que o problema do Nordeste brasileiro era somente de caráter político, pois esse olhar se naturalizou, assumindo um verdadeiro status colonial, não favorecendo, assim, construir projetos e políticas públicas que pudessem mudar tal realidade. Dessa forma, as inovações tecnológicas e as mudanças econômicas movimentavam as cadeias de interdependência nos países desenvolvidos, mantém o equilíbrio dinâmico. Já por sua vez, nos subdesenvolvidos, incorpora as tecnologias por empréstimos. Dessa forma, ao tratarmos o subdesenvolvimento na obra do Celso Furtado, temos que o pensar como problema ligado à estrutura social. Para ele, se deveria garantir o exercício do poder político para aqueles que foram marginalizados dele. Superar os modelos analíticos que olham as atividades como forma abstrata. Abordar a atividade humana concreta dentro de uma realidade histórica. Por exemplo,
O Brasil, que possuía uma economia agrária atrasada, introduziu o capitalismo em suas relações político-econômicas internas e externas, gerando um desequilíbrio que afetou as suas estruturas sociais, ampliando o número dos excluídos de participar dos frutos do desenvolvimento. Essa exclusão reforça o fosso já existente entre as classes sociais, gerando um impasse no próprio processo capitalista, que se vê barrado pelos dilemas não resolvidos pelo modelo econômico vigente anteriormente. O Brasil, isso ocorreu a partir de 1930, cuja política adotada foi de substituição, não tentava de construir uma economia industrial e urbana. Então, estava naquele momento, né, de tentar construir, a partir de 1930, uma economia industrial e urbana. Então, para isso, se fez vários projetos, tanto na área da educação, na tentativa, né, de alfabetizar a massa de trabalhadores analfabetos que existiam no Brasil, okay? Como também um apoio aí econômico para a construção e permanência e atração, né, de indústrias para o Brasil. As tensões sociais que geraram esse processo, né, esse processo de industrialização do Brasil, né, se apresentaram nas relações de força propagadas e vivenciadas na opinião pública nacional, em torno dos debates sobre a reforma política, né, e a reforma agrária, que desde 1930 são pautas que causam sentimentos conflitantes, antagônicos e violentos. Para Furtado, os camponeses no Brasil viravam moradores dos latifundiários quando perdiam seu pedaço de terra ou provinha de um processo de mudança lenta do sistema escravocrata, que no Nordeste estava ligado aos engenhos de cana-de-açúcar. Essa transformação de uma estrutura social utilizava estratagemas que permitiam a mudança de estrutura social sem fazer uma revolução radical, conservando os costumes, as práticas e os hábitos aqui no sentido pensado pelo Pierre Bourdieu, nos hábitos, nos descendentes dos ex-escravos que existiam em sua propriedade, perdurando assim uma dominação simbólica que foi incorporada em hábitos por meio de suas práticas cotistas. Vejamos alguns desses estratagemas destacados por Celso Furtado. Por exemplo, Celso Furtado destacava que o patrão retirava o sustento primário do indivíduo que trabalhava no campo. Então, como retirava esse sustento, né, quem trabalhava no campo, ele então tinha que realizar todas as atividades que o patrão desejava para conseguir o básico, né, para o sustento. Que é o básico? A alimentação, ok? Não é conseguir carro, moto, essas coisas, não. É conseguir o básico, é o alimento, é um teto, é a água, não é conseguir o básico. E no sertão nordestino e brasileiro, essas relações paternalistas, elas se propagaram e, infelizmente, hoje, ainda elas estão muito presentes, né? Estão muito presentes. Então, era justamente essa política paternalista, essa política ligada aos grandes latifundiários e a sua perpetuação no poder político brasileiro, que o Celso Furtado ele é contrário, e quando ele foi um dos fundadores da SUDENE e o seu coordenador, ele se colocou contrário, né? Se colocou contrário. No Nordeste brasileiro, para o Furtado, 25 milhões de pessoas moravam no campo, né? Ali nos anos 50, 60. Ou seja,
mais de 2/3 da população. Dessa forma, a má distribuição de renda e de terra fazia com que 90% dessa população tivesse o status de morador. E o morador de um latifúndio no Nordeste brasileiro, naquela época, não conseguia exercer os seus direitos de cidadão. Aliás, nem se reconhecia como cidadão, ok? Porque esses moradores, eles eram analfabetos, né? E eles compreendiam que o cidadão era o patrão, porque o patrão conseguia tudo o que ele desejava do governo. Já o morador, quando ia, né, para uma instituição do governo solicitar algo, havia vários elementos burocráticos que se colocava para que esse trabalhador conseguisse. Então, o trabalhador teria que voltar e solicitar ao seu patrão para que ele mediasse, né, com o governo esse benefício, né, reforçando o papel paternalista, né, e a permanência dessas relações sociais no interior nordestino. A falta de assistência do Estado brasileiro, o faz depender da ajuda do patrão, o deixa submisso e entregue aos seus desmandos. Dessa forma, Furtado definiu as condições do trabalhador rural. Ok? Trabalhador rural. Com o golpe civil-militar de 1964, o grupo que estava no poder realizou reformas de acordo com seus ideais e objetivos, de maneira conservadora e burocrática, retirando novamente a participação da população das decisões políticas que afetavam diretamente, impondo-lhe, assim, as decisões feitas pela elite burguesa, aristocrática e patronal brasileira. O tema da seca e da fome se imbricam, né, na narrativa, na análise de Celso Furtado. Sobre o primeiro assunto, né, o Celso Furtado demonstra o seu conhecimento como técnico e intelectual, destacando os vários pesquisadores da área de seu tempo, né, destacando que a tese do determinismo biológico, que ligava a seca à questão natural, foi criticada, não se sustentava, ela foi criada justamente para corroborar e sustentar essa elite burocrática, não é? E aristocrática e burguesa no poder. Então, para se pensar a seca, né, para Celso Furtado e para alguns intelectuais, né, do período dele, a seca não é um problema natural e ambiental no Brasil. A seca é um problema político, haja vista, né, que o problema da seca ganhou calamidades públicas. Celso Furtado não está aqui negando que os períodos de estiagens vêm também dos elementos ambientais, mas ele está dizendo que esses problemas com a estiagem se tornou problema de calamidade pública devido justamente à falta de assistência e de planejamento do governo para, de fato, conseguir resolver esse problema. Então, a ideia era... Desculpe-me interromper, temos só mais uns minutos, portanto, se calhar eu pedi-lhe que fizesse uma síntese final e depois, durante o tempo do debate, podíamos talvez desenvolver alguns dos aspectos que nos está a apresentar. Pronto, obrigado, professor. Então, vamos aqui encerrar para que haja esse momento. Então, portanto, né, podemos fazer uma pequena guisa de conclusão sobre o que abordamos sobre a figura do Celso Furtado como intelectual humanista e cosmopolita. Essa imagem se ligou, né, à sua trajetória de vida, que mesclava experiências e vivências diversas, fluxos e trânsitos teóricos, como também a postura firme em relação a alguns valores que, para ele,
faz parte da responsabilidade social do intelectual, por exemplo, a defesa da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o cientista e o intelectual não deveriam afastar-se das discussões políticas e públicas, pois estas afetavam o seu campo de atuação e a sua permanência nele. Entretanto, deveria utilizar de seu conhecimento para realizar uma revolução interna, por meio de projetos que visassem mudar de fato a vida da maioria da população, dando-lhes os instrumentos necessários, né, para o seu soerguimento. Então, agradeço a todos pela presença e vamos partir para o segundo momento da conferência. Muito obrigado, professor. Lamento muito ter interrompido, até porque estava a chegar a um momento especialmente interessante da sua apresentação, o problema da seca e da fome. Se depois tivermos oportunidade ainda neste espaço de debate, gostaria que retomasse esse tópico que estava a desenvolver, mas agora queria abrir o espaço de debate a todos os interessados em participar. Por favor, manifestem o vosso interesse. Temos aqui uma pergunta na sala. Muito obrigado pela sua interessantíssima conferência, pela sua partilha. Gostaria de apenas de fazer uma pergunta, porque há muitos outros colegas que têm questões a fazer, para enriquecer o nosso debate consigo. Gostava de perguntar o que é que entende por síntese antropofágica? Usou muito o conceito de antropofagia aplicado à sua análise. O que é que entende por síntese antropofágica? Muito obrigado. Não sei se prefere responder individualmente ou se podemos juntar um conjunto de questões. Nesse caso, começamos por a pergunta do professor José Eduardo Franco. Tem a palavra, professor, se quiser responder. José, professor, é para responder ou tem outra pergunta? Se calhar podemos começar por responder a esta e depois vamos. Eu também tenho algumas questões, mas de certeza que há mais. Aliás, já há questões postas também. Mas podíamos talvez começar por aqui. Pronto. O professor perguntou sobre o conceito que eu estou instrumentalizando de síntese antropofágica. Esse conceito de síntese antropofágica, ele formulado, né, principalmente pela uma perspectiva, né, da ideia de desconstrução de Jacques Derrida, a ideia de desconstrução de Jacques Derrida, e para além da ideia de desconstrução de Jacques Derrida, o pensamento antropofágico, no sentido de que, bem, não é uma síntese na perspectiva marxista, né? É uma síntese antropofágica porque é uma síntese criadora, né? É uma síntese, né, que, ao mesmo tempo, leva em consideração alguns elementos pontuados por intelectuais, não é? Já que o Celso Furtado ele participou da CEPAL, desse grupo de intelectuais que vão pensar a economia da América Latina, né? Então, é uma síntese no sentido de que ele vai, né, ser influenciado por esses vários autores, mas é antropofágica, porque ele não vai tentar reproduzir o que esses autores, né, falaram, discutiram, proporam para as suas nações, né? Então, é uma síntese porque ele vai levar em consideração essas ideias, antropofágica porque ele vai quebrar com essas ideias, criando, né, novas possibilidades, criando novos caminhos, né, para pensar a economia, principalmente do Nordeste brasileiro. E essa síntese antropofágica, daí por isso a ideia dele de ser muito resistente à incorporação teórica, né, de
de descer de goela abaixo a teoria. Tem pessoas que pegam a teoria de um autor e dizem, não, vou aplicar ela no Nordeste. Por que o Celso Furtado ele era tão contrário? Veja, no Nordeste brasileiro, nos anos 60, né, ali depois, principalmente depois da ditadura militar, chegou no Nordeste um projeto ligado ao Zaide, né, chamado Projeto Rita, que visava justamente criar no Nordeste brasileiro indústrias, né? E aí, logicamente, esse projeto não era desligado das relações políticas, né? Mas vinha justamente reforçar os dilemas que vivia ali o mundo naquele período que se convencionou chamar Guerra Fria, né? Então, esse projeto Rita, financiado pela Ford, pela USAID, pelo governo norte-americano, chega no Nordeste brasileiro e tenta impor a construção de um modelo industrial, de um modelo de indústria norte-americano para uma realidade social, cultural, histórica totalmente diferente que é o Nordeste brasileiro, né? E aí o Celso Furtado, né, que na época era presidente da Sudene, que o projeto chegou em 63, né? Chegou em 63. O Celso Furtado foi o contrário e a Sudene não investiu muito nisso. Houve o golpe de 64, afastaram o Celso Furtado do Brasil, a Sudene foi assumida justamente pelos militares e toda a verba da Sudene foi dada para o projeto Rita, né? Compactuando com esse projeto que foi pensado pelos norte-americanos, que tinha, né, uma das suas principal objetivos era justamente desmobilizar os camponeses e operários no Nordeste brasileiro que estavam justamente lutando contra o governo ditatorial no Brasil. Então, desde 64, havia várias reações no Nordeste, e eu cito o Nordeste porque o Celso Furtado trabalha no Nordeste, mas também outras partes da região brasileira contra o golpe militar. Então, outro elemento, né, seria justamente plantar na cabeça das pessoas esse ideal capitalista, porque no Nordeste, no interior do Nordeste brasileiro, as pessoas não tinham, né, esse ideal capitalismo, os costumes capitalistas, por exemplo, dos países desenvolvidos ligados ao capitalismo. Então, no Nordeste brasileiro, não se havia esses costumes, esse hábito, né, essa vida ligado aos recursos, né, ligados a todo aquele aparato midiático da sociedade capitalista, né? Então, chega no Brasil, aí a televisão, chega a geladeira, então toda essa propaganda deve atingir essa população e fazer com que essa população consuma. Só que essa população, ela não tem, né, o consumo como prioridade, a população do Nordeste brasileiro. Há, então, outras prioridades. Então, transformar a mentalidade, né, dos empresários do Nordeste, que não era uma mentalidade capitalista, né, pensando aí as posturas capitalistas da época, né, era uma das iniciativas desse projeto norte-americano. Então, Celso Furtado se coloca contrário justamente porque ele tenta fazer essa síntese antropofágica. Síntese porque ele mistura pensamento, não é, da CEPAL, dos vários líderes da CEPAL, economistas, tudo aquilo que ele estudou na Sorbonne, as experiências que ele fez nas universidades que ele foi, não é, que ele foi professor, né, professor assistente e outras categorias, ele faz essa síntese, mas não é uma síntese que quer colocar em prática esse pensamento no Nordeste brasileiro. É uma síntese que olha para esse pensamento, verifica as suas contribuições, mas diz, pô, aqui eles contribuíram. Depois disso, nós temos que pensar a realidade concreta do Nordeste brasileiro para refletirmos quais os caminhos, quais os conceitos que poderiam ser criados para conseguir mudar a realidade concreta do Nordeste brasileiro. E, a partir desse momento, ele sai de uma síntese para
fazer uma antropofagia, para criar algo novo, não é? Para desconstruir o que tinha sido construído por esses intelectuais, no sentido de que essa desconstrução, para Jacques Derrida, sempre vem com uma construção, né? A desconstrução ela não é aleatória. Você desconstrói e ponto. É desconstruir para posteriormente construir, né? E essa construção se dá por meio dessa antropofagia. Obrigado pela sua resposta. Obrigado. Eu creio que há mais uma pergunta que lhe foi posta no espaço de conversação. Eu não sei se o professor Hermano quer fazer a pergunta em... Muito obrigado. Eu, no fundo, antes de mais, gostava de dar os parabéns pela excelente intervenção. A sua intervenção, professor Assis, fez-me levantar uma questão, que é esta. O percurso, a trajetória do professor Celso Furtado parece-me extremamente semelhante à de outro intelectual brasileiro, que é o Paulo Freire, que também era nordestino, também teve um protagonismo muito grande nos governos do presidente Goulart, também foi exilado, também foi para os Estados Unidos e depois foi mais tarde para a Suíça e depois mais tarde voltou quando lhe permitiram. E, curiosamente, também como Celso Furtado, o seu pensamento foi mostrado ao mundo pela própria ditadura. Porque ao exilarem estes homens, a ditadura prestou inesperadamente e involuntariamente um serviço ao mundo e a estes autores, mostrando o seu pensamento e globalizando o seu pensamento. O que eu gostava de lhe perguntar, no fundo, era o seguinte, era se tem ideia de que o pensamento do Paulo Freire, assim como do José de Castro, outro homem que estudou muito bem o Nordeste, todos nós conhecemos aquele livro dos 7 palmos de terra e um caixão que ele fez sobre o Nordeste brasileiro, e foi depois, mais tarde, generalizado o seu pensamento pelo seu trabalho como técnico na FAO. Ora bem, a minha questão é esta, dá-me a impressão que na construção deste intelectual humanista e cosmopolita, eles, no fundo, pertencem a um grupo de intelectuais humanistas e cosmopolitas do seu tempo, e eu gostava de saber se conhece ou tem ideia de que tenha havido alguma interação entre eles. Obrigado, professor, pela questão. Até o momento, não conheço nenhuma relação entre o Paulo Freire, né, e o Celso Furtado. Até o momento, né, até porque eu estou verificando as várias cartas do Celso Furtado ainda. Então, as várias cartas, as várias correspondências que ele fez. Então, ainda estou me aprofundando nisso. Então, talvez eu encontre essa relação, mas uma relação direta, né? Que relação indireta, com certeza, até porque eles faziam parte do Nordeste brasileiro, eles faziam parte de, entre aspas, um ciclo de sociabilidade bastante próximo, né? No sentido de diálogo, né? De diálogo de posturas. O Paulo Freire, pensando a educação, ele pensando a economia, ligado, por exemplo, ao bispo do Recife também, que era muito forte, né? Que também pensava... Oi? O Dom Helder Câmara. Dom Helder, muito bem. O Dom Helder que pensava também esses elementos, ok? Esses elementos
além do Dom Helder, nós temos outros, né, intelectuais da época que estão pensando justamente um projeto de Nordeste, um projeto diferencial do Nordeste. Celso Furtado, ele tem muito diálogo com Dom Helder, né, justamente para pensar esse Nordeste diferente, esse Nordeste diferente. Não é à toa que quando ele chega lá em Pernambuco, né, o Arraes, né, que também é o governador lá de Pernambuco, ele tem essa aproximação com Dom Helder, com as posturas de Dom Helder. Então, quando eu falei sobre a vinda do projeto Rita no Nordeste norte-americano, não apenas o Celso se colocou contra, mas o Arraes, o bispo de Recife, não é? E aí, logicamente, todos eles a gente também está pegando alguma documentação do DOPS, né? Desse período da ditadura. Todos eles estão lá colocados como subversivos, né? E é interessante que a justificativa é justamente a leitura, né? Se você leu Marx, você é subversivo. Se você leu Lênin, é subversivo. Bem, qual a definição de subversivo que eles tinham? Todos aqueles que eram contrários ao que eles colocavam, né? Que eles colocavam. Então, não é à toa que nesse momento, a partir da postura do Helder, do Celso e do Paulo Freire, porque aí o Paulo Freire vai pensar uma educação de libertação, né? Que aí é uma relação muito grande com o que hoje nós chamamos teologia da libertação, mas, né, na época não era chamada de teologia da libertação, mas era vamos dizer assim, um cristianismo da libertação, no sentido de que o termo teologia, né, ainda está carregado com uma construção mais teórica e metodológica que vai se dar posteriormente. Ali nos anos, final dos anos 50, anos 60, se há um cristianismo da libertação ligado às várias vertentes cristãs, né, seja católica ou protestante, que estavam justamente no interior nordestino e nas zonas periféricas do Brasil. E aí esses intelectuais, como Paulo Freire, como Dom Helder, o Celso Furtado, eles tinham contato com esses líderes que faziam parte, né, desses movimentos sociais ligados à Liga Camponesa, como o Francisco Julião, que era um dos grandes líderes da Liga Camponesa, né? Logicamente que o Celso Furtado, ele propõe outra via da revolução, porque o Julião, ele propõe uma revolução armada, né? Camponeses, vamos aqui pegar as armas e lutar contra essa dominação. O Celso Furtado vai dizer, não, nós podemos fazer a mudança social por meio da construção de políticas públicas sem a necessidade de fazer esse tipo de revolução armada, que para o Celso Furtado não iria fomentar, de fato, uma revolução, né? Haja vista que ele estava justamente verificando o que estava acontecendo em Cuba, na União Soviética, e aí, como eu falei para vocês na conferência, ele é bem eclético, né? É bem eclético no sentido de tentar equilibrar esses elementos de força. Talvez seja a perspectiva marxista francesa nele, que é bastante forte, né? E a sua defesa da chamada social-democracia. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma... Nós estamos a ficar muito apertados de hora, portanto estamos mesmo em cima. Se alguém tiver uma pergunta breve, eu tinha uma pergunta, mas que vou deixar para o professor Assis na altura em que vamos fazer, quando fizermos a nossa conferência sobre o exílio, hei de a colocar, portanto eu deixarei a minha para mais tarde. Mas se mais alguém tiver uma pergunta breve, de resposta breve, eu peço que a coloque, senão daremos por encerrada esta sessão. Parece que estamos todos satisfeitos. Quero agradecer a todos os que estiveram presentes, aqueles que estiveram à distância e aqueles que estiveram aqui conosco na sala, em especial ao professor Assis Daniel Gomes, a quem agradeço e a quem saúdo, ainda não nos conhecemos, havemos de ter esse gosto. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos e até a próxima. Grande abraço.
nesse período de pandemia, né? Grande abraço.